Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Giovanni, sou professor de língua portuguesa e hoje nós vamos ter uma aula para falar de um assunto muito importante quando se trata de comunicação. Bem, nós temos essa aula voltada para os estudantes do terceiro segmento da EJA. Mas o que é o terceiro segmento da EJA? São aqueles estudantes que estão matriculados no ensino médio da educação de jovens e adultos, ou seja, primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio. E o tema que nós vamos abordar é sobre saúde e informação. Saúde, porque lá depois no exercício que a gente vai trazer para vocês, um exercíciozinho bem simples, a gente vai trazer um texto que fala sobre o Covid-19, sobre o novo coronavírus. E informação, porque a gente vai trabalhar nessa aula justamente sobre o processo comunicativo. Por isso que nós temos aqui como objetivo geral, nós temos o emprego da linguagem para estruturar experiências, explicar a realidade e formalizar a compreensão de todas as áreas do conhecimento. Ou seja, a parte de linguagens e suas tecnologias, que é arte, educação física, língua estrangeira e língua portuguesa, a área de matemática, de ciências humanas e sociais aplicadas, né, que é história, geografia, filosofia e sociologia, e ciências da natureza, que é composta por química, física e biologia. Todas essas áreas, elas utilizam a linguagem como forma de processo de comunicação. E, além disso, nós temos o nosso objetivo específico, que trabalha a questão do texto, né? Expor, socializar, argumentar textos, situações e circunstâncias sobre várias temáticas. Nós vamos utilizar na nossa aula direitos humanos justamente por conta da saúde. Bem, vou fazer algumas perguntinhas para vocês antes de nós começarmos. Então, primeira perguntinha: você lê notícias todos os dias, seja no seu celular, na internet, no jornal impresso, no rádio, na TV? Você sabe por que é importante nós acompanharmos essas notícias? E também, você consegue perceber a importância da língua portuguesa para a compreensão das informações que chegam até nós? Então, com base nessas três perguntas, nós vamos fazer aqui, né? Vou explicar para vocês o que é que nós vamos aprender. Então, nesta aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos da comunicação, ou seja, os elementos que formam o processo comunicativo dos seres humanos. Então, pessoal, quais são esses elementos da comunicação? Nós temos, né, como primeiro elemento, nós temos o emissor, que é aquele que passa a comunicação em si. Depois nós temos a mensagem, que é aquilo que é transmitido. E também nós temos aquele que recebe a informação, portanto é o nosso receptor. Só que além deles, nós temos também mais três elementos, que é o assunto, enquanto que a mensagem é aquilo que está sendo transmitido como um todo, o assunto é a especificação da comunicação, né? É a informação específica que é transmitida. Nós temos o código, que é o tipo de linguagem que está sendo empregada para a transmissão da informação, que pode ser a linguagem verbal, então você utiliza um código específico. No nosso caso, eu falo em língua portuguesa, vocês escutam em língua portuguesa, então nós temos como o código a fala em língua portuguesa. O que está escrito aqui, por exemplo, né? Aquilo que está escrito também é um código, só que ele é escrito em língua portuguesa. Existe também a linguagem não verbal, que é quando o processo comunicativo se dá quando não há um código utilizado. Por exemplo, quando você para no sinal, a luz vermelha te dá a informação que você tem que parar. Houve uma comunicação, mas não há um código. E por último, nós temos o canal. O que é o canal? É o meio pelo qual nós estamos transmitindo a informação. Então, por exemplo, nessa nossa aula, nós temos eu como emissor, vocês como receptores, o assunto, a mensagem é a nossa videoaula, o assunto é falar sobre os elementos da comunicação, o código é o código verbal em língua portuguesa e o canal é a própria internet, tá? E aí, pessoal, nós temos aqui, né, essa revisãozinha de tudo que eu falei, os três elementos base da comunicação e os elementos que estão relacionados à mensagem,
que é o assunto, que é o referente do texto, o código, que é a linguagem utilizada, e o canal, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Daí, vamos fazer alguns exercícios para a gente ver se conseguiu entender direitinho o do que a gente está falando. Então, como eu disse anteriormente, nós vamos falar, esse primeiro texto é falar um pouquinho sobre saúde, sobre essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? Que é a pandemia relacionada ao Covid-19, a esse vírus que é o novo coronavírus. E aí nós trouxemos para vocês um texto desse jornal aqui, o El País. E a notícia é a seguinte: últimas notícias sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. Brasil registra 11.130 casos confirmados e 486 mortes. Curva da epidemia começa a diminuir na Itália e Espanha mantém tendência de desaceleração de mortes. Papa Francisco pede coragem em tempos de pandemia. Então, nós temos várias informações que estão sendo transmitidas aqui. O que a gente vai fazer? Então, vamos responder algumas perguntinhas relacionadas aos elementos da comunicação? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual é o emissor dessa mensagem? Então, dá um tempinho para que vocês possam responder. Muito bem, eu tenho certeza que vocês acertaram. Então, o emissor é o próprio jornal, é o país, porque ele transmite a comunicação para vocês, tá? Agora, segunda perguntinha: quem é o receptor? Essa é bem fácil. Vamos um tempinho? Muito bem, essa daí todo mundo acertou, né? O emissor somos todos nós que somos leitores do texto. Então, nós recebemos a comunicação, então nós somos os receptores. Próxima perguntinha: qual é a mensagem que está sendo transmitida nesse texto? Então, um tempinho para vocês pensarem. Muito bem, vamos ver? A mensagem é exatamente aquilo que está contido no título do texto. Últimas notícias sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. Está aqui no Brasil, mas também no mundo, tá bom? Próxima pergunta. Qual é o assunto que está sendo abordado aqui no texto? Vamos ver? Então, um tempinho para que vocês possam pensar, tá? Muito bem. Vamos ver se todos acertaram? O assunto é o subtítulo do texto. Então, toda notícia tem o título, que é a manchete, e esse trechinho aqui, que é o subtítulo, que a gente também chama de lead. É o trecho que contém as informações que serão abordadas em todo o decorrer do texto. Se nós fôssemos ler o texto escrito como um todo, nós iríamos encontrar todas essas informações aqui destrinchadas no texto. Por isso que as informações aqui contidas estabelecem o assunto do texto. E aí, qual a próxima pergunta que a gente vai fazer? Qual é o código? Qual foi o código utilizado nesse texto? Então, vamos um tempinho para que vocês possam pensar? Muito bem. Então, o código, ele é o código escrito em língua portuguesa, tá? E qual foi o canal utilizado no texto? Olha aí, pensa um pouquinho. Muito bem. O canal, óbvio, que é o próprio jornal, né? Então, ele além de transmitir, ele, por ser o meio físico, ele também é o próprio jornal é o canal comunicativo. Bem, agora vamos ver com outro tipo de texto. Então, agora nós temos aqui uma tirinha do Maurício de Souza, né? Que tem a mãe do Chico Bento e o Chico Bento aqui. Chico, você está muito cabeludo, precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga. Então, o que a gente pode perceber? Né? Que nós temos uma mensagem que foi transmitida. Vamos responder algumas perguntas. Então, primeira perguntinha. Há apenas um emissor na tirinha? Então, vamos lá. Um tempinho para vocês pensarem.
Bem, será que nós temos apenas um emissor? Então, nessa tirinha não. Nós temos tanto a mãe do Chico Bento quanto o Chico Bento como emissor e receptor. No momento que ela fala, ela está transmitindo a mensagem para o receptor, que é o Chico Bento. No momento que o Chico Bento fala, ele deixa de ser somente receptor e passa a ser emissor também. E a mãe passa a ser a receptora. Então, numa conversa, né? Isso é muito comum no dia a dia quando a gente está dialogando com alguém. Nós seres humanos, fomos feitos para a comunicação. Desde os primórdios da nossa existência como civilização, a gente sempre tentou se organizar por meio do processo comunicativo, né? Então, por isso que numa comunicação nós temos sempre emissor e receptor, né, se alternando. Por exemplo, esse processo comunicativo que nós estamos fazendo agora, mesmo eu estando distante de vocês, eu sou emissor, vocês são receptores e nós temos um processo comunicativo aqui, tá? Próxima perguntinha. Qual é a mensagem que é transmitida? Vamos ter um tempinho? Muito bem. A mensagem que foi transmitida é o pedido da mãe do Chico Bento para que ele cortasse o cabelo e, né, o entendimento que o Chico Bento teve em relação a esse pedido. Mas vocês acham que a mensagem foi clara? Esse exemplo aqui é bem bacana para a gente perceber que todo processo comunicativo ele precisa ter clareza. Quanto mais clara for a mensagem, melhor será o seu entendimento. Como o entendimento do Chico Bento não foi claro, ele, ao invés de pensar que a mãe estava falando do barbeiro que cortava o cabelo, ele pensou no barbeiro, aquele que transmite a doença de Chagas. Então, não houve um entendimento da mensagem. Por isso que a mensagem ela não foi clara, né, completamente. Então, todo processo comunicativo tem que ter uma mensagem muito clara para que todos possam compreendê-la. Próxima perguntinha. Qual foi o código utilizado? Então, né, um tempinho para vocês. Muito bem, o código utilizado foi o código em língua portuguesa, mas, como eu falei anteriormente, nós podemos perceber que nós temos a linguagem verbal e não verbal. A verbal é o que está escrito, a não verbal são as feições, os gestos dos personagens, tanto do Chico Bento quanto de sua mãe. Por isso que, no processo comunicativo, o corpo fala junto conosco. Nós gesticulamos, nós fazemos expressões faciais de choro, de alegria, de tristeza, então de admiração. Então tudo isso faz com que essa forma de nós transmitirmos também utilize a linguagem não verbal, algo que não acontece no texto puramente escrito, que foi o texto utilizado anteriormente. Bem, mais uma perguntinha. Podemos perceber qual foi o canal utilizado? Então, um tempinho para vocês responderem. Muito bem. O canal utilizado foi a própria HQ, a história em quadrinho do Maurício de Souza. Então, né, o próprio quadrinho foi o canal utilizado para a transmissão dessa mensagem. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido tudo sobre os elementos da comunicação e até uma próxima vez. Até mais.